Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa e pura paz esteja sobre a sua vida. Quero partilhar uma palavra que está no meu coração e te convido a vir comigo. A você que gosta da meditação da palavra de Deus, da pregação preciosa e pura, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, eu te convido a abrir a sua Bíblia e meditarmos um pouco sobre as coisas que estão para acontecer. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, há praticamente 2000 anos atrás, ele veio a este mundo com vários objetivos. E acredito que o maior dos objetivos era pagar o alto preço em favor dos seres humanos. Porque os seres humanos foram separados da glória de Deus por causa do pecado do primeiro homem que falhou. Todos nós conhecemos a história de Adão. Ele vacilou, ele falhou. E por causa do seu vacilo, da sua falha, da sua desobediência, o pecado entrou. Por isso o apóstolo Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é amor, misericordioso. E ele então prometeu mandar para resgatar os seres humanos o seu filho. O seu filho foi profetizado. Isaías profetizou sobre a vinda dele, sobre a chegada dele. Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. E o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E sabemos que isso aconteceu. No livro de Mateus, capítulo 1, verso 18, fala do nascimento de Jesus Cristo. Ele não foi muito bem-vindo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A palavra diz: todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos. Hoje, os filhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Louvado o nome do Senhor. Na promessa está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, e o verso 3. Estava perto do Senhor voltar para casa. Os discípulos então chamaram o Senhor para mostrar a beleza do templo. Era o orgulho dos judeus. Chamaram o Senhor Jesus para mostrar para ele a beleza, a estrutura do templo. Jesus Cristo então olhou para os seus discípulos e disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que seja derribada. Eles ficaram preocupados com essa resposta. Dias depois, eles estavam no Monte das Oliveiras. Chegou-se ao Senhor Jesus Cristo em particular Pedro, Tiago, João e André lhes fizeram a pergunta: Senhor, fala para nós, quando acontecerão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém engane vocês. Porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. Mas ainda não é o fim.
Isso ele disse há 2000 anos atrás. Estamos no tempo futuro, passado 2000 anos. Estamos entrando nos grandes acontecimentos apocalípticos. Está para entrarmos, está para acontecer os grandes acontecimentos apocalípticos. É claro que atrocidades terríveis já tinham acontecido no mundo, mas ainda não é comparado àquilo que está para acontecer. Você já observou que até a ciência, os cientistas, até jornalistas, as pessoas cultas do nosso tempo, estão espantados, dizendo: estamos no fim, é fim do mundo. Estão falando muito no fim do mundo, estão falando muito nos sinais apocalípticos. Jesus Cristo disse que no fim dos tempos iria acontecer guerra, rumores de guerra. Nós estamos no fim dos tempos. Só que o fim não será agora. Estamos no tempo do fim. E o tempo do fim, biblicamente falando, ele começou em 14 de maio de 1948. Os últimos 70 anos, em outras palavras, a última geração de judeu. E no Salmo 90 nos diz, verso 10, que o tempo de vida do ser humano é de 70 a 80, o que passar disso é canseira e enfado. Estamos vivendo no tempo da última geração de judeu. Estamos prestes a presenciar coisas gloriosas e terríveis. Gloriosas é para quem aguarda o arrebatamento da igreja. Terríveis é para quem não aguarda. Gloriosa é para quem será levado, para quem será arrebatado. Terrível é para quem ficar. A grande e dura realidade da palavra de Deus é esta. Por isso é que Jesus Cristo disse antes de ir para a glória: ide por todo mundo, preguem o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Existem duas coisas reais: é condenação e salvação. A escolha é do ser humano. O nosso dever é anunciar, é pregar a palavra de Deus. O dever de quem ouve é acreditar ou não. Jesus Cristo não é uma peça barata, não é como as frutas de feiras, vendido na promoção, não. A palavra de Deus é para ser pregada de maneira simples e pura. Você não é obrigado a acreditar, mas é o dever seu. Ouvir a palavra, acreditar ou não, é com você. O primeiro e grande sinal apocalíptico está para acontecer. Pasmem vocês, será o maior e o mais terrível sinal. Estamos em um tempo final. E o primeiro sinal apocalíptico, o primeiro sinal escatológico, será o rapto da igreja de Jesus Cristo que está sobre toda a terra.
Jesus, quando esteve aqui, ele veio tratar com os judeus. Jesus viveu no tempo do Velho Testamento. No Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele estava tratando exclusivamente com o povo judeu. Mas os seus o rejeitaram, o crucificaram. A bênção foi passada para todos os seres humanos que viriam a acreditar na pregação do Evangelho. Jesus, quando estava na terra, tratando com os judeus, os discípulos nem sabiam que ia existir igreja. Mas Jesus Cristo deixou uma pincelada para aquilo que seria a sua igreja no futuro. Em João 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, e vos preparar, virei outra vez. Esta mensagem ficou codificada no Evangelho exclusivamente para os nascidos de novo. Mas eles rejeitaram, crucificaram. E quando o Senhor Jesus estava na cruz, o mais puro e perfeito sacrifício foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele disse, tetelestai, que em outras palavras, está consumado, ele rendeu o seu espírito a Deus e morreu. Nesse exato momento, houve um grande terremoto. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a arca foi vista por pessoas simples e humildes. No Velho Testamento, a arca era vista apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Mas na morte de Jesus Cristo, houve-se um terremoto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo, então, rasgando, a arca pôde ser vista pelos seres humanos comuns. Jesus Cristo, através da sua morte, ele abriu um novo precedente. Em outras palavras, o Novo Testamento. E no Novo Testamento tem promessas preciosas, poderosas, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. As bênçãos maravilhosas do Novo Testamento é a santificação, o perdão, a justificação. Em outras palavras, a salvação completa. E junto com a salvação, galardões, presentes. E o maior dos presentes é viver com Ele para toda a eternidade. No livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava tratando exclusivamente com os judeus. Rejeitaram, rechaçaram, perseguiram, mataram. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A minha fé e a tua fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois de ressuscitado, ele disse aos seus discípulos: todo o poder me foi entregue por meu Pai.
Jesus Cristo abriu, através da sua morte e ressurreição, ele abriu a porta da graça. O Novo Testamento, um tempo glorioso, que seria contado de 2000 anos praticamente, o tempo da graça, o tempo precioso. Olha o que ele disse para os seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas, Samaria, Judeia e até os confins da terra, por causa do testemunho dos seus discípulos. A igreja cresceu, hoje está em toda a terra. E eu e você fomos alcançados pelo Evangelho e fazemos partes hoje da igreja de Jesus Cristo. Quando eu estou falando igreja de Jesus, eu não estou dizendo o nome do meu, do teu ministério. A igreja de Jesus Cristo está sobre toda a face da terra. E olha o que está na preciosa palavra de Deus. Jesus é o fundador da sua igreja. As bases da sua igreja, os 12 apóstolos. Ele delegou a maior parte dos ensinos da sua igreja a um apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Pelo que vejo, o apóstolo Paulo é um dos apóstolos, ou o principal apóstolo, o qual o Senhor Jesus Cristo delegou a ele toda a responsabilidade do ensino, da educação, da doutrina da igreja. Olha as revelações preciosas da Bíblia para nós. A Bíblia é cheia de revelações preciosas. De Gênesis ao Apocalipse, tem revelações lindas e preciosas para os servos de Deus. Eu vou correr nisso que vou falar agora. Capítulo 1 do Apocalipse fala sobre a autenticidade, a capacidade, a dignidade do fundador da igreja. O nome dele é Jesus. Capítulo 2 e 3 fala da igreja histórica e profética do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 fala do fim da igreja no mundo e o começo da igreja na glória. Capítulo 4 fala sobre o arrebatamento da igreja. Capítulo 5 fala sobre o casamento da igreja, as bodas do Cordeiro, a mesa da festa e a partilha de bens, os galardões. Capítulo 5 fala sobre os 7 selos, que ninguém era digno de olhar aquele livro. Era um livro selado com 7 selos. Ninguém era digno de olhar para ele, nem de ler, nem de tocar nele. João, quando ouviu a voz dizendo: quem é digno de abrir o livro? João não se lembrou do seu amigo. E João chorava muito. Quando ele chorava copiosamente, um dos anciões na Bíblia significa presbítero, um dos anciões disse: ei, João, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Que maravilha! Revelações preciosas. Capítulo 6 fala de 7 selos, 4 animais, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Esses cavalos estão para ser soltos, mas ainda não foram soltos. Só serão soltos depois do arrebatamento da igreja.
nenhum dos sinais que estão no capítulo 4, 5 e 6 aconteceu ainda. Nenhum. Nós, como igreja, estamos no tempo do capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é uma sequência. Depois, não há sequência. O capítulo 6 fala de 7 anos de tribulação na terra, 4 animais, 7 selos. Capítulo 7 fala sobre 144 mil judeus solteiros que serão assinalados por Deus depois do arrebatamento para pregar o evangelho em toda a terra. O evangelho do reino, não o evangelho da graça. Porque assim que a igreja for arrebatada, o evangelho da graça deixará de ser pregado. Capítulo 8 fala de 7 selos e 7 trombetas. O capítulo 9 fala da 5ª trombeta. Coisas terríveis estarão acontecendo depois da partida da igreja da terra. O capítulo 10 fala do livrinho que João engoliu. Pelo que penso, é a profecia. Capítulo 11 fala de 2 testemunhas que serão logo após o arrebatamento apresentadas ao povo judeu para testemunhar aos judeus. Pelo que penso, não afirmo. Moisés e Elias. Capítulo 13 fala de 2 bestas. Uma besta política e uma besta religiosa. Capítulo 14 fala dos 144 mil no Monte das Oliveiras para recepcionar o Senhor Jesus em sua segunda vinda. Capítulo 15 fala de 7 anjos e 7 taças. Capítulo 16 fala sobre o derramar das taças. Capítulo 17 fala sobre a queda do sistema, sobre a queda da grande prostituta. Todo o poder religioso romano, a Igreja Católica Romana será desmascarada no capítulo 17 do Apocalipse. Capítulo 18 fala sobre o julgamento desse grande sistema religioso. O capítulo 19 fala da queda do sistema completo e a segunda vinda de Jesus Cristo. Do capítulo 3, aliás, do capítulo 4 ao 19, a Igreja de Cristo desaparece na profecia. Ela vai ser apresentada só no capítulo 19, quando Jesus Cristo estiver voltando em sua segunda vinda, porque ele vai voltar e não voltará sozinho. Jesus Cristo, no começo, tratou com os judeus. E a segunda vinda de Jesus Cristo é exclusivamente para judeus, não é para a igreja. Para a igreja é harpazo, arrebatamento. Para judeus é parousia, vinda pessoal de Jesus Cristo. A primeira parousia, ele veio para os seus, ele veio para os judeus. A segunda parousia, ele virá para os seus novamente, para os judeus, não é para a igreja. Para a igreja é o arrebatamento.
Capítulo 20 fala sobre o milênio. 1000 anos de paz em toda a terra. Satanás será preso. Capítulo 21 fala de novos céus e nova terra. Capítulo 22 fala da conclusão final. O bem vencendo o mal. O mundo virá a ser do Senhor Jesus Cristo. Os judeus, Israel será posto por cabeça sobre o mundo e não por cauda. A igreja estará com Cristo no andar de cima, se é que você me entende. Eu te convido a compartilhar os vídeos do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva nesse canal. Graça e paz da parte de Deus seja de maneira forte e abundante sobre a tua vida, querido irmão, querida irmã. Deus os abençoe.